Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Conversa Terapia. Hoje estamos no nosso 11º episódio. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Quero que vocês saibam que todo o conteúdo e todos os convidados que vêm aqui comigo são pensados com muito amor e carinho, com muita dedicação para vocês. E antes de qualquer coisa, gente, quero pedir para vocês seguirem o Instagram do Rede Onda Digital, com 2 L's no final, porque lá nesse Instagram todas as informações chegam numa velocidade incrível. Seja do Amazonas, do Brasil e do mundo, lá vocês ficam sabendo de tudo que acontece, tá bom? Agora, eu quero pedir também para vocês irem lá no nosso Instagram, @conversaterapia_podcast, que lá a gente posta os bastidores do que acontece aqui, posta quem são os nossos convidados e nós também aceitamos a sua dica. Quem você quer que venha aqui conversar comigo? Deixa lá, tá bom? E eu não posso deixar também de falar do meu Instagram, né? Vai lá no meu Instagram, @LaísSFernan, que lá eu posto o meu dia a dia, um pouco do meu trabalho, um pouco da minha vida, e eu te convido a ir lá comigo, tá bom? Agora, Matheus, por gentileza, vamos aos nossos patrocinadores mais do que especiais. Vamos falar da nossa patrocinadora ASA Piscinas, que é a nossa patrocinadora, que é 100% amazonense. A ASA Piscinas está no mercado há mais de 28 anos, então ela entende do assunto, ela sabe o que ela está falando. Quem quiser saber mais dos produtos e serviços que a ASA Piscinas oferece, vai lá no site www.asapiscinas.com.br ou no Instagram, @asa.piscinas. E a ASA Piscinas tem uma novidade. Agora eles oferecem produtos para jardinagem. Então você não pode perder. Vai lá para você ficar sabendo de todos os produtos, ok? Agora vamos ao nosso patrocinador delicioso, gente, bolo da vovó Tereza. Os nossos convidados já estão aqui se deliciando com o sabor que eles escolheram, viu? É justamente o sabor de chocolate. Eu vou expor eles aqui só um pouquinho, para vocês verem que o bolo é bom. Olha isso aqui, gente. Olha esse bolo de chocolate aqui, já foi mais da metade, tá? Olha isso aqui. E eu também já comi meus pedacinhos, viu? Obrigada, vovó Tereza, por esse bolo delicioso. E para você que quer fazer a sua encomenda ou ir lá na vovó Tereza, o Instagram é @bolo da vovó Tereza. Eles têm 2 unidades em Manaus, trabalham de segunda a sábado e também tem o delivery, tá bom? Vai lá, faça a sua encomenda. Agora sim, gente, eu quero dizer para vocês que eu estou, assim, num patamar... Assim, olha, muito obrigada, Rede Onda Digital, por me permitir viver esses momentos incríveis. Já estamos aqui com os nossos convidados. Letícia Frota, que é a nossa Miss Mundo Brasil, e Miro Sampaio, que é, assim, me permita falar, mas é um dos melhores coordenadores desse Mundo Miss. Parabéns e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se apresentem aí, por gentileza, ao nosso público. Obrigado pelo convite, Laís. É um prazer estar aqui prestigiando você. Eu sou Miro Sampaio, sou manauara, sou formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Amazonas, tenho um MBA em Finanças, Gestão de Pessoas e Marketing e também já fiz cursos de moda fora do Brasil. E atualmente eu sou o coordenador do Miss Amazonas Universo e Mundo, versão CNB aqui no estado, né, no Amazonas. Oi, gente, Laís. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. É um prazer estar aqui e ser recebida com tanto carinho pela TV Onda Digital. Sou Letícia Frota, Miss Brasil Mundo 2022, manauara, representei o Amazonas no concurso do Miss Brasil Mundo com muito orgulho e felicidade. Sou estudante de psicologia, trabalho como modelo desde os 13 anos de idade, estudando teatro, sempre adorei me comunicar com pessoas. E hoje estou no Mundo Miss vivendo um dos meus maiores sonhos. Ai, gente, muito obrigada de verdade por ter aceito o convite. Mas assim, como são 2 pessoas, vamos dividir a atenção, tá, gente? Primeiro, Miro, eu quero que você me conte um pouquinho da sua história. Como foi pra você entrar no Mundo Miss e por que o Mundo Miss? Antes de qualquer coisa, eu sempre fui admirador dos concursos de beleza. Então, assim, desde criança eu assistia concurso e um dos meus grandes sonhos era ver uma amazonense ser coroada Miss Brasil. Então, lá na infância ainda, eu tinha esse sonho de ver uma amazonense ser coroada Miss Brasil.
nosso estado nunca teve muita referência em concursos, então era algo que parecia muito distante. E aí o tempo foi passando, eu acabei me apaixonando pelo esse universo da moda, da beleza. E aí a gente acaba, né, como a gente gosta de algo, a gente vai se aprofundar naquilo. E aí foi assim que eu me tornei primeiro preparador de misses, coach e depois coordenador. Então, em linhas gerais, foi dessa forma. Mas os concursos sempre fizeram parte do meu mundo, do meu universo, como um hobby. E aí só depois, com o passar do tempo, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E assim, é algo que eu amo fazer e é algo que eu faço com muita dedicação. Quanto tempo, assim, até depois que formou? Foi no decorrer da faculdade ou foi no final da faculdade? Já teve esse primeiro contato, esse coaching das misses, né? Foi paralelo, na verdade, assim. Eu sempre acompanhava os concursos e sempre gostava das misses e dava dicas. Olha, eu acho que você pode melhorar nisso, eu acho que você pode melhorar naquilo. Até que uma hora as dicas passaram a ser uma profissão, né? Uma ocupação. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar com isso e assumir a figura de preparador. E é um Começou papel dessa muito forma. importante. Que antes da gente começar o podcast, estava falando que o papel do coordenador é essencial para uma MIS. Gente, eu digo isso com prioridade, porque eu conheci a Letícia e o Miro no Mundo MIS. Eu participei de alguns concursos também para tentar o MIS Amazonas. Já fui Miss, né? Hoje não sou mais, mas a gente sabe que nesse mundo a gente precisa ter um coordenador que vai guiar a gente, arrumar, não só a beleza, tá, gente? Mas assim, no todo. Conjunto de O fatores. conjunto faz toda a diferença na final. Não é à toa que o Miro já trouxe várias Misses Brasil. O título do Brasil já veio para o Amazonas com a tua coordenação, né? Sim, é verdade. A gente conseguiu conquistar o título de Miss Brasil Universo com a Mayra Dias em 2018. Coloca a imagem para mim, Matheus, com a Mayra Dias. A Mayra Dias é do Brasil 2018. A gente Essa é a conseguiu Letícia. essa Letícia. A outra é a Mayra. A gente conseguiu, Pegou? Tá, vai. a gente conseguiu conquistar o título de Miss Universo Brasil com Mayra Dias em 2018. Foi uma conquista histórica. Mayra conquistou esse título depois de 61 anos de espera. Então, uma amazonense já havia vencido em 1957, Terezinha Morango, e só então Tá nós aí, tivemos essa gente, conquista com maravilhosa. a A Mayra Dias em maravilhosa 2018. mesmo. Gente, eu vibrei muito, olha. Foi ali que me deu a vontade, inclusive foi em 2019, né, que a gente se conheceu, que eu Isso, participei do exatamente. concurso do A Miss vitória da Amazonas. Mayra foi um marco nos concursos no Amazonas, porque ela mostrou para todas as outras mulheres amazonenses que era possível. Então, assim, eu entendo a vitória dela como essencial para que o Amazonas tenha conquistado e conquiste cada vez mais espaço nos concursos de beleza, porque uma mulher vinda do norte, do interior, ter conquistado um título depois de 61 anos de jejum é algo incrível. Então, assim, com certeza ela influenciou e influencia meninas que sonham e querem ser misses. Quando você vê uma menina no concurso, né, dentre várias outras, o que faz? Qual é o diferencial dessa menina? Como você, enquanto coordenador, o que pra ti faz toda uma diferença? Fala assim, eu acho que essa menina eu consigo levar ela mais além. Ela tem que ter um brilho próprio, algo que vai além da beleza, algo que não é estético, algo que você identifica do jeito como ela se comporta, da forma como ela fala. Eu acho que ela tem que ter esse brilho próprio e tem que ter potencial para ser desenvolvido. Até a minha história com a Letícia, que também é outra amazonense, manauara, que fez história nos concursos de beleza do Brasil. Porque assim, a Letícia venceu o Miss Brasil Mundo, que uma amazonense nunca havia conquistado esse título em 62 anos. Então, imagina, 62 anos de concurso, Letícia foi lá e se tornou a primeira amazonense a vencer. E a nossa história é bem singular, porque a gente se conheceu no shopping, numa loja de sapatos, e a Letícia estava com a mãe dela, que ela era novinha, ela é novinha ainda, né? Ela é nova, gente, ela é bem novinha, a Letícia. 19 anos, apesar de não parecer pela postura, pelo comportamento. Mas ela tinha 16 anos, ela tinha acabado de completar, não era? 16? Isso mesmo. Acabado de completar 16, eu falei, nossa, essa menina tem algo a mais. Aquele algo a mais. E é engraçado que, às vezes, eu vejo isso e tento ignorar, sabe? Ou vou me ocupar com alguma outra coisa. Vai esquecendo, né? Mas não adianta. Aquilo fica ali. Olha aquela menina, não esquece daquela menina. Aconteceu com a Mari, aconteceu com a Letícia. Acho que eu nunca tinha comentado com a Letícia.
Tô sabendo em primeira mão, junto com Olha, vocês. olha o poder do Falei, conversa "Nossa, terapia. essa menina tem aquele algo a mais. Aquela coisa que chama a atenção. Daí eu fui lá, conversei com ela, com a mãe. Sim. Ela tinha 16 aninhos, né? E aí a mãe também foi super receptiva. Ela falou que tinha vontade de ser Miss, que já era Exatamente. algo que ela queria. E aí eu já fui seguir a Letícia nas redes sociais, porque eu fico monitorando comportamento. Assim. Sim. É pra ver como se comporta, o que expõe, como que ela lida, né? De uma maneira geral. E aí eu já fui acompanhando a Letícia. Quando ela completou 17 anos, 17 anos, uma semana depois, a gente teve outro contato. eu mandei uma mensagem para ela, fazendo um convite para ela participar do Miss Amazonas Mundo, Miss Amazonas CNB, representando Manaus. Então, foi assim que começou a nossa história. Ai, gente, tão bom, né? Quando tem essa conexão automática. Eu acho que é tudo muito mais natural quando você encontra alguém e essa conexão acontece, né? Parece que flui melhor. Flui porque, assim, quando a gente fala de concurso, a gente fala de sonhos. É o sonho da menina, é o sonho da família, dos amigos, o sonho de uma cidade toda, né? No caso, depois de um sonho de um estado. Então, assim, tem muita coisa envolvida e a gente precisa ter compromisso e responsabilidade. É com a menina e com tudo que está envolvido naquele processo. Não é só a personagem, Não é- a menina do sonho. Tem outras pessoas também, a família, os amigos, a cidade, o estado, né? Exatamente. Exatamente. Os parceiros, apoiadores, pessoas que somam esforços, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, assim, esse processo todo exige muita responsabilidade. A gente sabe que quanto maior o sonho, maior a responsabilidade e, com certeza, maior a dedicação que a gente tem que ter. Então, assim, quando existe essa sintonia, o trabalho flui, sim. Os bons resultados são uma consequência disso. Porque, assim, eu quero muito que o Amazonas tenha destaque no cenário nacional, mas sozinho eu não consigo. Se a menina não tiver esforço, não tiver empenho, não quiser realmente, nada acontece. Então é a somatória dos esforços. É como um casamento, né? É, um relacionamento, Um né, relacionamento. gente? Letícia, me conte. Quem é a Letícia? Por que o Mundo Miss? Desde que idade? Gente, rapidinho. Eu conheci a Letícia em um dos concursos que nós participamos. Isso. E eu lembro que na época a Letícia não chegou a ser selecionada, né? Nem Tu pra era- participar. É. Menina, eu ia falar isso, porque tudo acontece no momento certo. Certo. Eu cheguei a me Exatamente. questionar muito naquela época. Eu falava, mas aquela menina é tão bonita. É porque assim, a minha família ela sempre é muito ativa nos concursos que eu participei. Então até a minha família, poxa, mas aquela menina, e era justamente você naquela época. E não era pra ser. Não era para ser aquele concurso, não era para ser aquele coordenador, não era para Sim. ser, era para ser exatamente o que está acontecendo agora, Aham. né? Me conta como foi para você esse início? Por que o Mundo Miss? Ela tá emocionada. Mas me conta um pouquinho como é pra você estar vivendo isso tudo, porque é literalmente um sonho, Sim. né? Matheus, coloca as imagens da Letícia Sim. pra gente, por favor. Desde muito nova, eu sempre tive esse interesse dentro de mim, dentro do meu coração, pelo mundo artístico em geral. Eu sempre gostei de me comunicar com pessoas, eu sempre tive interesse pela área do teatro, a área da atuação, a área de modelar. Então, aos 13 anos de idade, aos 12, eu comecei a ter minhas primeiras experiências. Participei de projetos que reunia agências nacionais e internacionais, sendo avaliada como modelo. E aí também passei para ser avaliada como atriz, que foi quando eu comecei a estudar teatro. Porque antes de tudo, meu foco era só o mundo da moda. Mas aos poucos eu fui aprendendo mais, eu fui me engajando mais. E com isso as portas foram abrindo e eu fui descobrindo no que eu mais me identificava e o que eu queria fazer dentro desse mundo. Então, eu cheguei aí para Curitiba, participar dessa convenção de talentos, passei para agências do Rio de Janeiro, São Paulo, e logo depois retornei para Manaus e continuei a minha carreira na minha cidade. E conheci os concursos de beleza entre 14 e 15 anos, e foi quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências em concursos teens. Mas é exatamente aquilo que a gente estava falando. Tudo acontece no tempo certo. Não adianta você querer forçar algo em um momento que não é seu. E às vezes a gente vive algo e não entende por que foi daquela forma, mas
lá na frente a gente olha para trás e vê que aconteceu da maneira perfeita. Então, tudo me serviu de aprendizado, de experiência. Eu fui crescendo com cada uma das experiências que eu tive. E até que eu decidi, aos meus 16 anos, eu decidi parar e me preparar para um concurso adulto. Porque, para mim, o concurso de beleza nunca foi sem propósito. Eu entendi a responsabilidade que era participar de um concurso de beleza, que não era só o que a gente tinha no nosso estético, no nosso externo, mas que eu tinha que ter uma mensagem forte para passar, que eu tinha que entender o meu porquê, o meu propósito, o que eu queria fazer e, acima de tudo, estudar idiomas, construir uma carreira internacional, porque tudo isso pesa. E aos 17 anos, eu tive essa oportunidade que o Miro Sampaio me deu, meu coordenador. E eu lembro que, na época, eu analisei a oportunidade e eu falei que eu só ia ser Miss com ele. E ele me faz um convite desse. Então, pra mim, chegar a receber esse convite já foi uma realização pessoal incrível. E eu me questionei, nossa, agora? Justo agora? Falou a verdade, falou mesmo, mas sou muito nova, tenho 17. Então, olha como isso é curioso. de idade, posso, não pode? Eu falei, pode, Letícia. Esse concurso, ele permite a participação a partir dos 17 anos, desde que com autorização dos pais. Então, você vai conversar com a sua mãe, né, explicar para ela. E aí me dá uma resposta. Acho que foi isso. Exatamente isso. E como é curioso, porque na época eu tinha 17 anos e ia participar de um concurso da categoria adulta com idade de teen, com a idade menor que tinha dentro do limite. E eu tinha duas formas de enxergar isso. Uma forma de limitação e uma forma de diferencial. E como a diferença de um preparador... A diferença que o preparador faz é grande. Porque o Miro sempre me falou que a minha idade não ia me limitar dentro de um concurso de beleza, mas sim o que eu iria mostrar, como que eu me portava, qual era a minha maturidade, o que eu iria entregar. E foi com isso que eu me apeguei. E eu lembro que eu fiz um planejamento de tudo que eu tinha que fazer para me preparar para o Miss Amazonas, quanto tempo eu iria ter, a média. Então, eu não quis fazer nada de qualquer jeito, sabe? Tudo que eu me proponho a fazer... Eu gosto de me dedicar 100%. Se eu não conseguir dar o meu 100%, eu não vou. Então, eu me comprometi a fazer dar certo. E foram 2 anos de preparação até o concurso do Miss Brasil. O convite foi feito em julho de 2020, né, Miriam? Eu fui anunciada em agosto. E o concurso do Miss Amazonas aconteceu em janeiro de 2022, nesse ano. E durante esses 2 anos, eu me preparei, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio no Canadá, que foi uma das conquistas que eu mais me orgulho. Foi uma experiência sensacional e que foi necessária para minha preparação do Miss Brasil, sabe? Para eu chegar lá com uma bagagem, para eu chegar lá com uma maturidade ainda maior, com a cabeça aberta, com uma cabeça que já viu como que é um pouquinho do mundo afora e entendendo melhor o que eu queria. Então, pensar um pouco fora da caixinha, fora né? da Porque caixinha. Quando a gente tá, por exemplo, o tempo que eu fiquei morando aqui em Manaus, eu tinha uma cabeça, né? E aí os 2 anos que eu passei fora, é como se eu pegasse a chave da minha caixinha e abrisse para tudo, demais todas as isso. possibilidades, vivências diferentes e, querendo ou não, isso amadurece muito a gente. É o processo de evolução, né? Sim. Uma evolução natural que as vivências proporcionam para você. E aí, como ela queria muito ser Miss, ela sabia da importância disso para um crescimento pessoal, né? Mais do que qualquer coisa, porque a Miss, ela representa um povo, representa, né, um estado. Histórias de vida do povo, da cidade. Mas ela representa a história dela, né? Aquilo que ela carrega com ela é essencial para construir a imagem que ela vai transmitir pro mundo. Matheus, para nessa foto. Perdão, Miro. Volta aquela foto, a anterior a essa, por gentileza. Porque, gente, eu preciso falar dessa foto. O dia que tu postastes essa foto, menina, eu simplesmente sou apaixonada. A outra, amigo, volta. Não, essa não. Essa também não. Pra lá, é pra lá. Essa também não, essa também não. Não. Isso, pra lá, passa. Para nessa foto. Aonde foi essa foto? Porque eu, de verdade, eu sou muito apaixonada. Eu acho essa foto linda. E foi justamente a foto que eu escolhi, porque eu acho essa foto muito linda. É tão natural. Tudo nessa foto é natural demais. Eu simplesmente sou apaixonada. Me conta, aonde foi essa foto? Essa foto foi uma das minhas experiências mais marcantes até agora como Miss Brasil. Foi feita na Índia, na viagem que eu fiz
para representar o Brasil em um congresso global da hanseníase, que é o projeto social que eu defendo, o projeto Você é social embaixadora, né? que eu sou embaixadora e atuo aqui no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de ser convidada para esse congresso global, que reunia pessoas, organizações de vários países que lutam com a causa dentro dos seus países, dentro de seus estados, cidades. Então, tive a oportunidade de estar lá e fazer esta foto, esse registro. Estava junto com a Miss Índia, que inclusive agora provavelmente também será embaixadora da hanseníase na Índia. Então isso foi algo de grande orgulho pra gente. Com porque certeza. Brasil e Índia são os 2 países que mais têm casos de hanseníase. Então a gente viver esse congresso, estar ali juntas como embaixadoras da causa, levando essa causa para as outras pessoas que não conhecem, é de extrema importância para a gente conseguir bons resultados, conseguir uma visibilidade e que as pessoas tenham conhecimento sobre a hanseníase, sobre o que é. Que não é muito falado, né? Na verdade, não é falado. Exatamente. E é nesse projeto social que eu atuo e que eu participo. Inclusive, essa foi a primeira viagem e a gente tem alguns outros destinos marcados também para defender a hanseníase em outros países. Olha, primeira mão. Em primeira mão. Posso falar? Fala, por favor, já tá falando aqui, ó. Conversa terapia tá com tudo. Em janeiro, nós teremos um encontro com o Papa. Então, vai ser um encontro que a gente vai falar novamente sobre. Em fevereiro, tem Quênia. Gente, é vai muito pra África. internacional. Quênia na África. Então, é muito gratificante saber disso, dessas conquistas que a gente vai tendo dia após dia, porque eu tô tendo a oportunidade de ter essa visibilidade, não só nacional, mas sim mundo afora, nessa minha caminhada até o Miss Mundo. E tem uma previsão de junho para Noruega também. Para a né? Noruega também. Bem para falar sobre a questão da hanseníase e os trabalhos que ela está desenvolvendo, que é incrível, né? Uma agenda internacional. Ela tá gente, chiquérrima. chiquérrima. Parabéns, de verdade. Acabou que... E o nosso objetivo dentro do projeto social vai ser grande. Ontem nós tivemos uma ação que foi apresentado pra gente, o projeto que o Alfredo da Mata desenvolve, né, que é o projeto A Pele. E nesse projeto eles visitam municípios do estado do Amazonas, levando todo o suporte e trabalhando na identificação precoce da hanseníase. Tem uma previsão, inclusive, de uma viagem para março, para São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira, que é um dos municípios daqui. Nos próximos dias ela vai viajar para Urucurituba. Então, assim, vai do Amazonas. Exatamente. Isso que eu ia falar, porque é muito importante. A gente vai levar algo daqui do Amazonas, a gente vai lutar por essa região, por essas pessoas que estão aqui, que precisam. Sabe? As pessoas que eu represento. Então, vai do Amazonas, do interior do Amazonas, até os outros países, mundo afora, aonde a gente conseguir alcançar. Nosso objetivo é grande. É grande. Até o Miss Mundo. Mas olha, de verdade, o fato de já conseguir ir para outros países, uma Miss brasileira do Amazonas, levar esse nome para outros lugares e de um assunto tão importante, gente, são passos gigantes que acredito que nenhuma outra Miss aqui do Amazonas tenha chegado tão longe. Aliás, nenhuma Miss Brasil Mundo teve uma agenda internacional tão significativa quanto a Letícia está tendo. É uma oportunidade incrível. Inclusive, a gente tem que agradecer ao Mohan, né, que é o movimento de reintegração do qual ela faz parte como embaixadora, por proporcionar essas vivências. Esses convites surgiram a partir da saída da Letícia para a Índia. Então, lá ela teve encontro com pessoas de vários países, despertou neles o interesse por levá-la até seus países para que ela ajude na promoção dessa causa, o que mostra que ela está fazendo um trabalho bem feito, porque está recebendo convites e sendo valorizada cada vez mais. Gente, você falou sobre a questão do caderninho, né? Que você anotou ali o que você precisava fazer, o tempo, organização é o nome disso, né? Planejamento. Sim. E aí, eu trabalho muito a lei da atração. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu trabalho muito. A própria lei da atração. A própria atração. E tudo isso que você tá me falando encaixa perfeitamente no quanto a tua energia trabalhou. O quanto você quer aquilo. Pra atrair exatamente o que você tá vivendo. Então, assim, você traçou o seu caminho, mas além de tudo isso, você trabalhou a sua energia pra isso, né? Verdade, você trabalhou a sua vibração pra aquilo. Eu sempre, gente, de verdade. No primeiro, isso é muito importante, porque no primeiro podcast que eu gravei aqui,
Eu pensava muito que eu queria um podcast, eu queria apresentar um podcast, queria muito, mas é aquela coisa, né? A gente se pergunta, mas não vai dar certo, não Sim. vou conseguir. Tem sempre aquela vozinha negativa Sim. na nossa cabeça. Mas depois que eu comecei a praticar a lei da atração, a minha vida deu uma virada, literalmente, em muita coisa. Uhum. Que eu nem imaginava, mas só pelo fato de a gente trabalhar isso e saber usar isso a nosso favor, não para coisas ruins, mas para as coisas boas que isso pode oferecer pra gente, metas que a gente achou que seriam inalcançáveis São alcançáveis e são possíveis. alcançáveis e possíveis. Você trabalha a lei da atração, conhece a lei da atração? Me conta isso. Sim! Então, a lei Ela da é a atração... própria lei da atração, própria lei da gente. atração. Por gentileza, dos nossos telespectadores. pouco Gente, com ela vai vocês. contar tudo, vai, conta. Conta tudo. De fato, foi algo que sempre esteve comigo nessa caminhada até o Miss Brasil e está até o Miss Mundo. Esse ponto de você trabalhar a sua espiritualidade, a sua mente para viver aquele momento e o seu próximo objetivo é essencial. Porque o primeiro a acreditar tem que ser você. E quando você acredita e põe isso para você com convicção, define metas, define objetivos para serem alcançados, para serem realizados, tudo vai conspirar ao seu favor. Então, eu tracei esse objetivo, eu defini o que eu queria muito bem e eu tinha isso na minha cabeça. Olha, você vai participar, ser candidata ao Miss Amazonas e futuramente ao Miss Brasil. Tenha ciência, você vai dormir e acordar pensando nisso, mentalizando isso. Todas as minhas atitudes e ações, elas têm que favorecer essa minha caminhada. Elas têm que agir com coerência a esse caminho que eu estou construindo para chegar até o Miss Brasil. Então, quando eu falava com Mira, eu sempre tinha essa preocupação com as coisas do concurso. Eu sentia isso muito forte dentro de mim, que era para ser e que era o momento certo. Mas uma coisa é fato. As dificuldades, elas aparecem na nossa vida, aparecem dificuldades, desafios e tudo isso é para testar você e a sua capacidade de crença e a sua estrutura ao passar por esses desafios. Então, você tem a opção de se deixar levar, de em certas oportunidades você perder o foco, você desacreditar de você, porque na nossa vida, na nossa carreira, o que vai ter são esses desafios e pessoas também para falarem da gente, para dizer que você não é capaz. Mas quando você se liga no seu porquê, isso é muito forte. Você consegue alcançar e chega lá. Então, indo logo para o ponto de partida do Miss Amazonas até o Miss Brasil. Mas é muito curioso, porque até o Miss Amazonas, quando eu conheci a lei da atração, eu fazia sempre, lá na minha casa, coisa pessoal aqui para vocês. Eu visualizava, fechava os meus olhos, colocava uma música e imaginava um momento. Eu sentia a energia, eu sentia o anúncio, eu ficava repetindo a Miss Amazonas CNB 2022. É você, Manaus. Então, eu literalmente Gente, fazia me arrepiei isso. todinha, eu tô toda arrepiada Então, aqui. tanto que quando teve o concurso do Miss Amazonas, antes do anúncio, parece que passou um filme na minha cabeça, porque o Miro falou, e a representante do Amazonas no concurso do Miss Brasil, e parece que todas as vezes que eu repeti isso na minha cabeça... Eu lembro que eu falei algo que me tocou muito na hora, porque foi assim, eu falei que a gente... Porque, como eu trabalho com isso há bastante tempo, a gente consegue identificar o potencial. E eu sabia que a Letícia tinha muito potencial para ser Miss Brasil Mundo. Existia um caminho até... fiquei até arrepiada. A gente sentia existia um caminho até essa conquista. Que exige muita dedicação, enfim, muito empenho. Mas eu sabia que era possível. E aí, quando eu fui anunciar que ela tinha vencido... Eu até falei isso, né? Que a gente tem entre essas meninas... uma candidata que pode fazer história, sim. Que pode se tornar a Miss Brasil Mundo, sim. E aí foi quando a gente anunciou que ela havia vencido. E quando ele falou Amazonas, pá, foi ali a chave de realização parte 1. Porque teve a parte 2 até o Miss Brasil. E não foi diferente. Na minha preparação, eu fui pro Canadá, pude me preparar, estudar inglês. Gente, ela levou a faixa de Amazonas, a coroa, tudo pro Canadá. Ficou preocupada de aprenderem lá no aeroporto. Eu fiquei preocupada, eu miro.
olha, tô com a minha coroa, vai ter problema? Porque não vão falar nada não, né? Que é pontuda, no raio-x, a minha coroa não posso raio-x, é perder a minha verdade. Que era uma viagem internacional, né? Foi. Então, Mira ainda falou assim, menina, não, várias misses viajam, levam suas coroas, tu ainda dá um close. Ai, você é missa, sou. Usa isso ao teu favor. Exatamente, as pessoas do raio-x até são mais legais que você. Mas, enfim. E assim, eu trabalhei essa lei da atração. Eu fiz um quadro de visualizações pra mim. Quadro dos sonhos. Quadro dos sonhos. E isso é algo que, sempre que eu Tava lá tenho no quarto dela, a viu? oportunidade de falar Esse pra alguém, eu quadro falo. Quadro dos sonhos, quadro de visualizações. Existem vários nomes, como você quiser chamar, mas o objetivo, ele é um só. Você determina tudo que você quer alcançar, quais são os seus próximos objetivos e os seus próximos passos. Mas dentro do meu quadro, eu foquei no meu único objetivo maior, que era o Miss Brasil Mundo. E todo o resto entrava nessa preparação. Inglês, intercâmbio, passarela, alimentação, espiritual, mente, treino, oratória, tudo girava em torno daquilo. Então eu visualizando o meu quadro dos sonhos com imagens da Miss Brasil Mundo 2019, da Miss Brasil Mundo 2021 sendo coroadas e imaginando pra mim, eu escrevi a mesma frase que eu repetia no meu concurso estadual. Miss Mundo, Gente, Miss Mundo. mostra pra câmera. Olha só. Ó, Mostra. tá pensando que ela tá mentindo? Ela não tá mentindo, não, gente. Olha aqui, ó. Miss Mundo. Miss Mundo. Dá pra pegar? Dá pra Liga pegar? de novo, amiga. Apareceu aí, Matheus? Olha aqui, ó. A tela do celular dela é justamente trabalhando a lei da Liga de atração, novo. tá? Olha isso, gente. E Isso eu é fiz real. isso no concurso do Miss Amazonas, eu coloquei a coroa azul do Miss Amazonas. Eu fiz isso no Miss Brasil, eu coloquei a coroa, a foto da coroa. E a mesma coisa eu faço no concurso até o Miss Mundo. E eu recebi, um belo dia, estava na igreja. E assim, uma pessoa que não me conhecia nem nada, mas sabia que eu era a Miss Brasil, tava me parabenizando, ficou feliz. E olhou pra mim e o que ela me falou foi muito marcante. Porque ela disse assim, você tem um futuro muito lindo pela frente. O seu caminho até o Miss Mundo vai ser um caminho de sucesso. E você vai ganhar. Mas faça tudo exatamente como você fez. Sabe? E ali pra mim É como foi... se ele tivesse assim, você já sabe o caminho das foi pedras. tudo. E ele Sabe o que tem que falou, fazer, volte né? para o zero. Para o zero, sabe? Não era pra eu pegar ali, sou Miss Brasil Mundo, E é isso. subir alguma coisa e querer caminhar ali até o Miss Mundo. Era pra eu ter essa sabedoria de voltar pra estaca zero. Um recomeço, né? É um recomeço. Um novo Não começo. adianta você achar, não, eu já sei isso, eu já sou boa nisso, naquilo. E Não. uma das características essenciais para uma Miss de sucesso é humildade. Ah, A menina que não respeita as pessoas que estão próximas a ela, que não respeita quem ajudou-a nesse processo, não chega muito longe. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E se chegar, não se mantém. Não, isso que eu ia falar Né? agora. Porque assim, você precisa das outras pessoas, a gente convive em sociedade, a gente depende um do outro, ninguém faz nada sozinho, então você precisa ter consciência disso. E ter humildade para reconhecer isso é importantíssimo. E até para evoluir, porque se a menina se acha inteligente, boa comunicadora, perfeita esteticamente, ela chegou no auge, ela vai evoluir em que aspecto? Então, se a menina tem humildade, ela se desenvolve muito. É impressionante. então, esse já fica até um conselho para as meninas que vão participar, sabe? Ter isso de olhar para você e saber ter humildade para ir para estaca zero. Por mais que você já tenha aprendido sobre oratória, por mais que você já tenha aprendido sobre passarela, idiomas, sempre tem algo pra gente desenvolver dentro da gente pra gente aprender. Então, o meu caminho até o Miss Brasil foi um. O meu caminho até o Miss Mundo é outro, com uma preparação muito mais intensa ainda, que vai exigir muito mais de mim. Então, não adianta eu olhar pra mim e falar, não, eu já sou ótima nisso, já sou suficiente nisso. Eu tenho que confiar na minha capacidade. Eu tenho que confiar que eu posso. Mas sempre tendo essa humildade para desenvolver e melhorar tudo que pode ser melhorado. Porque sempre tem algo pra gente melhorar dentro da gente. Verdade. E em relação às críticas, assim, a gente sabe que quanto mais visibilidade a gente tem, mais pessoas para dar opiniões desnecessárias aparecem. E quando é alguém que é teu amigo, como é que, Então. que faz para se sair dessa situação? Eu posso até assim falar pra você que quanto a isso, eu sou uma pessoa com pouquíssimas amizades. Eu vivo muito com a minha família.
nesse ciclo. Eu acho que eu tenho uma amiga que eu conto tudo, que é quase uma irmã, e a minha irmã mesmo, que é o que eu mais conto. E assim, graças a Deus, quanto a eles, críticas negativas mesmo, assim, nunca vieram. Mas até a nossa própria família, às vezes, falam coisas que podem nos desmotivar e que podem nos desviar do nosso caminho. Então, acontece, é normal. Mas, novamente, entra aquilo de você saber pesar as informações, pesar o que falam. Sabe, isso vai ser válido pra você? Se Quando for, você sabe onde você bem. quer chegar, Se não for, você abstrai, sabe? Porque só você pode permitir que um comentário externo, seja de familiar, seja de amigo, seja nas redes sociais, só você pode permitir que aquele comentário te afete ou não. a gente sabe que não é um processo simples lidar com crítica, até porque coloca Não é. em xeque as tuas vulnerabilidades, algo que te incomoda, enfim. Talvez mas você algo precisa, que seja um ponto fraco seu é falado, é colocado na mesa. Mas você tem que criticado. aprender a lidar com isso da melhor forma possível, entendendo que o processo de evolução é seu e que a outra pessoa, se ela não tá ajudando, você não vai dar importância para a opinião dela. Não é simples, eu volto a dizer. Não Mas é é algo fácil. que a gente vai trabalhando Não é fácil. com o tempo. Eu até falo para elas assim, evita. A gente tá numa era aí de internet que os comentários tóxicos estão, né? Qualquer lugar, qualquer momento, mas a gente tem que focar naquilo que realmente acrescenta. Assim como tem pessoas que são tóxicas, tem pessoas que são muito motivadoras, né? Eu Demais. costumo pesar. Eu costumo pesar muito. Por exemplo, se alguém... Eu não sou o tipo de pessoa que acredita em crítica construtiva. Eu sou o tipo de pessoa que escuta opiniões. Então, eu vou dividir se a opinião dele, qual é a carga dele, qual é a experiência dele para me dar essa Exatamente. opinião. Mas eu não sou o tipo de pessoa que acredita em uma crítica construtiva. E o nome já diz, é uma crítica. Então, eu já tenho essa resistência, sabe? Mas assim, saber ouvir não é pra todo mundo. A gente sabe que hoje em dia a doença, a nossa saúde mental, ela não tá legal de muita gente. A gente vê aí que os casos de depressão aumentou, os casos de ansiedade estão mais à tona do que nunca. A internet tá aí pra mostrar isso pra gente. E vocês dois, como que é esse trabalho psicológico, tanto do coordenador, porque o coordenador, por mais que ele não esteja na frente das câmeras, mas ele faz um diferencial enorme Ele atrás. faz todo um grande trabalho por trás com a gente. E isso envolve tudo, emocional, psicológico. Chama pra conversar. Chama pra Coordenador, conversar. Vamos conversar. Puxa a orelha. Vamos Então, tomar quando um café. eu escuto Quando o Miro fala assim, vou te ligar, eu já sei que vem algo. Olha, me fala um horário que você pode conversar com calma, que eu vou te ligar, tá? Mas isso é essencial, assim, ter alguém do seu lado, um preparador que te auxilie. Porque muitas vezes, nós como seres humanos, a gente também tem que entender as nossas fraquezas. Sim. Porque existem, sabe? Tá, você conquistou o grande objetivo, foi tudo incrível, deu certo. Mas você também teve várias quedas. Você também caiu, você também sofreu, você também recebeu comentários negativos e se abateu. Porque a gente é humano, a gente tem coração, Isso. a gente A sente. Miss não é uma mulher perfeita. Ela não é uma mulher perfeita. Esse estereótipo de que a Miss é perfeita, que é inalcançável, não existe. A Miss é uma mulher real, cada vez mais real e cada vez mais consciente do papel dela na sociedade e do poder que ela tem de influenciar outras pessoas, outras mulheres, principalmente. Mas a gente precisa entender que a Miss não é perfeita. Então, se você tem alimenta na sua cabeça que a Miss não tem defeitos, você precisa rever esse conceito, porque isso não existe, tá? Ela vai estar sempre buscando a sua melhor versão, assim como todo mundo tinha que fazer. A gente sempre tem que buscar a nossa melhor versão, mas muito longe de ser perfeita. Vocês dois, vocês fazem terapia? Vocês fazem um acompanhamento? Vocês vão lá bonitinho, fazer terapia, ver, entender os gatilhos? Porque no podcast passado vieram 2 psicólogas. E a gente falou justamente sobre as linguagens de amor, né? E a gente falou sobre os relacionamentos abusivos. Mas a importância de fazer esse acompanhamento terapêutico com o psicólogo, eu faço toda segunda-feira eu boto meu dedinho ali no ponto pra minha terapia. Porque parece assim que quando eu não faço, parece que os meus chakras não estão alinhados, sabe? Eu preciso daquele meu momento com o meu psicólogo pra entender muita coisa que acontece
eu comigo mesma, né? E, É essencial. né? E aí, e como é que é isso pra vocês dois? Você faz o seu acompanhamento psicológico, o Miro também faz o acompanhamento psicológico dele, porque é um relacionamento, né? Relacionamento, né, Mira Sampaio? Com certeza, Letícia Frota. Assim, a gente tem uma relação muito saudável, mas é uma relação saudável, respeitosa, coordenador Miss, uma relação de amizade, né? Mas a gente sempre coloca as coisas de maneira muito clara, assim, eu acho que o essencial para um bom relacionamento é ter clareza na comunicação. Se você fala o que você sente e se você respeita o sentimento do outro, as coisas tendem a fluir com mais naturalidade. É um processo, né? Não é nada simples. Eu faço terapia porque a gente precisa se conhecer e é essencial. Mas assim, na nossa relação coordenador-miss e na minha relação com as outras misses, eu cobro muito, mas eu tento cobrar de uma maneira respeitosa. Porque eu vou tentar extrair de você aquilo que você pode me oferecer. Eu vou, né, tentar extrair de você a sua melhor versão, mas eu tenho um limite até onde você quer, né? Eu não posso te forçar a nada. E aí, quando essa relação é feita de forma respeitosa, a Miss acaba oferecendo bastante, porque ela entende que o que eu tô tentando extrair dela é pro melhor dela. Então, às vezes, é preciso uma conversa, E essa mais conversa dura, né? faz Mais toda a pontual. e explicar quais são os pontos, qual é a visão profissional dele e a gente estar aberta para entender, né? Isso é muito importante. Essa parte do estar aberta, eu aberta. digo que Ela faz toda a diferença. Sem ela não 70%, existe. porque o teu coordenador, ou a tua mãe, ou enfim, um amigo teu pode ir ali e falar, olha, eu tô enxergando que você dá pra fazer um upgrade nessa parte da tua vida, mas se você não estiver aberto a receber aquilo e trabalhar aquela informação, é como se você estivesse falando com uma porta. E esse é o primeiro passo de tudo. O quanto você quer, né? E saber de quem ouvir também, né? Porque não é só porque é alguém que já tá dentro da tua vida, que a gente sabe que existem pessoas tóxicas ali, né? Exatamente. E aí vai te falar alguma coisa. A principal dificuldade dessa questão do relacionamento de pessoas que já fazem parte da nossa vida é um relacionamento tóxico disfarçado. Então, assim, a melhor amiga... É justamente a questão da crítica construtiva. Isso, Estou falando pra te ajudar. Eu falo, gente, me dá um conselho que aí eu decido se eu realmente quero ouvir aquele conselho ou não. Você tem que saber, apesar de quem você tá ouvindo. É aquilo que você citou. Quem é a pessoa que está falando aquilo pra você? Qual é a sabedoria que ela tem pra falar aquilo pra você? Com que carga e peso ela está julgando aquilo pra você? Qual a intenção dela? Sim. Será que é realmente te ajudar? Ou será que é tentar colocar uma visão errada pra você e fazer você se desviar do caminho certo que talvez você tá indo? Então, saber quem a gente escuta é importante. É muito importante. E um detalhe também, que voltando para a lei da atração, né? Quando a gente começa a praticar, o tanto de gente que tá na nossa vida e de repente se afasta, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Porque na hora a gente... uma seleção natural, né? A espiritualidade, ela trabalha pra isso, que né? você vai emanando ali, aí ela vai quanto trabalhando. mais, eu digo assim, que quanto mais a nossa luz começa a pulsar e a brilhar, as pessoas que estão perto começam a se incomodar. E não é que a gente pare de falar com a pessoa, não é que a gente... É um processo natural, né? As pessoas vão se afastando, e chega uma parte que você fala assim, eu não acredito que isso aconteceu. Mas sempre a nossa espiritualidade, a nossa energia, eles estão trabalhando ali. Sempre. Uma vez eu escutei de uma amiga minha, que ela é terapeuta, que ela falou, eu questionava muito, né? Por que isso aconteceu? Eu não mereço. A gente tem essa coisa do eu não mereço, né? Eu não mereço, eu não entendo por que isso aconteceu comigo. E ela foi muito clara quando ela falou assim, não é que você merece, é que precisava acontecer. A tua espiritualidade trabalhou para que isso acontecesse, porque tem outras coisas para vir. E foi justamente quando eu voltei para Manaus, né, que eu morava em Blumenau, quando eu voltei para Manaus e assim... Essa oportunidade foi literalmente o que ela falou, né? O castelo que eu tava construindo, ele desmoronou do dia pra noite. E aí eu me vi naquela situação de voltar pra Manaus
E começar do zero. Porque esse começar do zero assusta muito a gente, né? Essa coisa do, ai meu Deus, e agora? Vou ter que começar tudo de novo, sim. E aí foi quando eu já participei de um concurso de beleza, ganhei um outro concurso, entrei na TV, foi uma virada. As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo e foi tudo muito natural. Até a própria história, você tinha comentado a história da Letícia, que ela teve uma outra experiência. Ela não é a primeira, não vai ser a última, que viveu uma experiência no mundo dos concursos que não foi uma experiência tão boa, por N motivos. Mas assim, ela precisava entender, e aquela vivência negativa foi importante primeiro para quê? Para que ela entendesse, reafirmasse os objetivos, o sonho dela, ou ela poderia servir também como um parâmetro para ela encerrar ali aquele objetivo, aquela expectativa. Então, assim, essa vivência negativa, ela é muito importante nesse sentido, porque ela ou reafirma, não, eu não tive sucesso aqui, mas é isso que eu quero, eu vou melhorar e vou em busca do meu sonho. Ou então não era pra mim, eu vou parar por aqui. Acontece, a gente sabe que N meninas ficaram pelo caminho, meninas com potencial, com um bom perfil, porque tiveram experiências que não foram experiências muito positivas. Isso é acontece, faz parte do nosso processo na vida. E é por isso que eu falo, quando você vai participar de algum concurso, quando você vai se associar a alguma coordenação, você tem que pesquisar, né? Porque a mesma coisa para o universo da moda. Eu quero ir para uma agência. Pesquisa sobre aquela agência, pesquisa sobre quem faz parte, sobre pessoas que já tiveram experiência e como foram essas experiências, porque isso diz muito, né? E aí o seu sonho, ele pode se transformar numa frustração, um pesadelo, né? Pesadelo, e algo que você vai carregar de uma maneira muito ruim para sua vida. Eu sempre falo para as meninas assim: se dedica, se esforça, faz o teu melhor, que o resultado é consequência. Se você não vencer, você vai entender, eu fiz o meu melhor. Não dependia só de mim. A parte que me cabia, eu fiz. E minha consciência está tranquila. Você tem que viver experiências no mundo Miss, que sejam experiências que sejam positivas. Quando você olhar para trás, você vai lembrar daquela vivência como algo que marcou. A gente tem uma Sim, relação, né, com Laís? Certeza. Do Miss Amazonas 2019, a Laís participou, viu? Foi um ano super concorrido, a gente teve cerca de 400 meninas que se inscreveram. E aí a Laís foi uma das 20 selecionadas. Top 15, viu? Me respeita. A gente conviveu lá no confinamento. E foi uma experiência boa, né? Foi. Inclusive, eu tenho contato com as meninas que eu tive um relacionamento lá no concurso. Até hoje a gente tem um relacionamento onde a gente se vê. Um dia desse, a Lorena, que ganhou também um concurso mundial, né? Ela veio aqui. Nossa, eu sou apaixonada pela Lorena. Gosto muito da Lorena, Fernanda, enfim, as meninas que participaram, outras, né, por consequência a vida foi afastando, mas eu mantive contato porque a gente consegue estabelecer vínculos. Eu também encontro essas meninas por aí nas redes sociais. Parece que a gente se encontrou ontem. Sim, né? Parece que o nosso concurso a ligação ela ontem. continua, né? Passa ano, mas a ligação fica com as meninas. Quando é uma coisa boa, né? Exatamente, quando você faz essas boas uma coisa conexões. boa não significa vencer. Sim. Não. Significa que você viveu aquela experiência da melhor forma possível. Porque imagina um concurso, a Letícia foi pro Miss Brasil Mundo, 40 meninas, né, Letícia? 36. 36 meninas. Então, assim, um tantão de mulheres do Brasil todo, só uma vence, só uma conquista a coroa. Mas ela conseguiu estabelecer uma rede de relacionamentos, porque foi um concurso que permitiu isso. Então, eu acho que o concurso, quando ele é bem feito, ele vai permitir uma vivência positiva. E aí você, vencendo ou não, você vai guardar aquilo, né, de uma forma positiva na sua vida. E isso é muito importante. Nossa, gente, eu tô aprendendo aqui um monte de coisa, porque assim, por mais que eu já tenha participado do Mundo Miss, eu sei como são os bastidores das coisas boas e das coisas ruins do Mundo Miss, que a gente sabe que existe, manter um relacionamento, por exemplo, eu conheço o Milo de 2019 e a gente sempre manteve um relacionamento muito cordial. As dúvidas que eu tinha em relação a algum outro concurso, eu fiz questão de falar com ele, porque ele me passou essa segurança. Então, ter uma pessoa que te passa segurança é muito importante, né? E aí, no negativo, eu sempre tentei não levar isso
isso pro meu coração, porque a gente sabe que quando a gente leva pro coração, né, é pro resto da vida e pesa muito. E graças a Deus, eu sempre trabalhei muito essa parte, né, do perdoar aquela pessoa, porque às vezes o que a gente dá é o que a gente tem dentro. E aí o meu interno não é o mesmo que o do meu coleguinha. Eu posso estar brilhando por dentro e te entregar uma joia. É aquela coisa, né? Não dê pérola aos porcos, não é isso? Então, assim, dá pra pessoa o que você tem dentro, que vai fazer uma diferença. Às vezes você dá um bom dia, por exemplo, até o bom dia, né? Tem um vizinho que é mal-humorado, todo dia dá bom dia, todo dia dá bom dia, dá bom dia, dá bom dia. Aí tem um dia que eu tô mal-humorada, que eu não dou bom dia. Aí ele... Aconteceu alguma coisa que ela não me deu um bom dia hoje, mas é aquela coisa do eu estou trabalhando o meu eu, né? E você tem que trabalhar o seu pra gente manter uma vida boa, gente. E é uma construção diária, né? Não é fácil esse processo de caminhar rumo ao seu melhor e rumo ao seu equilíbrio na questão das emoções. Dos seus próximos passos. É algo que você vai ter dificuldade durante o caminho, que você vai ser testado, vai ter estresses do dia a dia, mas é uma construção. Você não pode desistir de dia após dia correr atrás da sua evolução pessoal. Então vai ter dias que vai ser tudo incrível, vai ter dias que você só não quer vão ficar ser... off, né? Off. Vai Nossa, ter dias que esses não dias vão que- ser tão incríveis. E também essa importância de você ficar off. Por exemplo, é essencial também você voltar para dentro de você e se desligar um pouco, se conectar mais com você, porque a gente vive num mundo rodeado de informações, é a era digital. A gente acorda, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente recebe informações de diferentes coisas. Então, é importante a gente pesar o que a gente leva para dentro da gente e o que a gente não leva para dentro da gente. E ter esse cuidado, ponderar, isso é muito importante. E quero até aproveitar, deixa que o Miro falou sobre você dar o seu melhor. Que se você chegar lá, independente de você ganhar ou não, você vai ter feito tudo o que você poderia fazer de acordo com as suas circunstâncias atual. Então, fazer o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente tem ali no momento, de acordo com a situação que a gente tá. E sem comparação, sem olhar para a grama do vizinho, porque a gente não sabe o que o outro realmente está passando. A gente pode entrar nas redes sociais e encontrar vidas maravilhosas, e encontrarem misses belíssimas. Nossa, a gente olha, a gente fica, gente, essa mulher, meu Deus, mas eu vou competir com ela. E se comparar, e você mesmo se auto-sabotar, e você mesmo se diminuir. Então, aí que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de comparação. O seu caminho é único, a sua trajetória é única. Você está vivendo no seu momento, no momento que era para ser. Então, não olhar para fulana, não olhar para ciclana é essencial. Fulana é melhor que eu nisso. Mérito dela, ela teve experiências que levaram ela até ali. Mas você também tem coisas dentro de você que é só seu, que é único. Então, por que não olhar pra gente e valorizar aquilo que a gente tem de diferente? Aquilo que a gente tem para levar para o mundo? Ao invés de nos desmerecer nós mesmos e só olhar para o brilho das outras pessoas. E nem sempre aquilo que a pessoa mostra na rede social é real. Verdade. Então tem que saber fazer esse peso, saber fazer essa filtragem daquilo que a gente põe na nossa cabeça. E sem auto-julgamento, porque isso sabota muita gente. Principalmente nesse processo da lei da atração. Se você viver com uma experiência de auto-julgamento, de auto-sabotagem, corta tudo aí, você não vai conseguir. Para no meio do caminho, né? Você fica literalmente estagnado. Agora, porque... ninguém diz que é fácil fazer, assim, a lei da atração. Porque tem dias, tem dias que você vai estar incrivelmente positivo, tem dias que não. Mas é ter isso, de até no seu dia negativo, você permanecer com esperanças de que vai dar certo. E essa sua mentalização, ela vai mudando as coisas ao seu redor. Você acordou atrasado. Você se atrasou pro seu primeiro compromisso. Se estressou. Já fala, eu tô atrasada, eu estou estressada. E aquela energia... Eu estou de mau ela vai humor. se propagando. É isso que você vai atrair durante o resto do seu dia. Então, isso muda muita coisa. Às vezes aconteceu algo ruim no seu dia, mas sabe, se você saber mudar essa energia e ressignificar em algo positivo, ou foi ruim, mas calma.
Qual é o outro motivo que eu tenho para ficar bem, para agradecer? Nossa, aconteceu isso, eu tenho essa oportunidade. Canalize, escolha onde canalizar a sua energia, no positivo ou no negativo. É fácil? Não, não é. É difícil, é desafiador lidar com as nossas emoções, com as nossas dificuldades, mas é um processo diário. Então, dia após dia, você caminha um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais experiente naquilo, vai vendo os resultados que aquilo vai trazer para sua vida, porque os resultados são grandes e uma hora eles vêm. Então, vale a pena. E quando você chegar lá na frente, olhar para a conquista que você teve, a conquista que você trabalhou para atrair, todo o processo. Você, nossa, valeu a pena. É. Vou continuar. Gente, a conversa tá muito boa. Já tem 1 hora aqui a gente falando. Meu Deus, passa muito rápido. E o bolo, então? Ai, que bom que os nossos convidados gostaram do bolo. Gente, muito obrigada. Do fundinho do meu coração, por vocês estarem aqui comigo, fazer essa conversa deliciosa que passa tão rápido. A gente fala assim, vamos gravar 40, 50 minutos ali rapidinho, quando vê, passa 1 hora. E se deixar, a gente fica aqui, ó, papeando muito mais. Mas assim, Letícia, dê um conselho para as nossas meninas que estão assistindo o podcast, para quem quer entrar nesse mundo Miss, o que elas precisam fazer e por onde começar, e deixe os seus agradecimentos finais também. Bom, gente, um conselho que eu diria pra você, menina, que tá querendo, que sonha com a carreira do mundo Miss ou em qualquer outra carreira. Determine esse objetivo, se é realmente isso que você quer fazer, determine e olhe pra você e veja tudo que você vai precisar fazer pra chegar lá. E acredite que é possível. Esse é o primeiro passo. Acreditar que você pode. A partir disso, fazer ações que sejam coerentes com esse caminho, com esse seu objetivo. As dificuldades vão vir, você muitas vezes não vai ter boas experiências dentro de um concurso de beleza. Você pode encontrar frustrações, você pode encontrar pessoas erradas, mas quando você tem firme no seu coração o que você quer, qual é o seu propósito, qual é a mensagem, acima de tudo, que você quer passar como Miss, isso muda muita coisa, porque mesmo quando você estiver sem ânimo, mesmo quando você estiver quase sem força, você vai lembrar do porquê que você tá ali e aquilo vai te dar mais força. Então, olha pra dentro de você, busca melhorar dia após dia, busque se rodear com as pessoas certas que torcem por você, faça o seu caminho com muito cuidado e acreditem que vocês vão chegar lá. Miro, por gentileza. Precisa falar mais alguma coisa? Precisa falar mais alguma coisa, não, né? Ninguém vence um concurso de Miss Brasil Mundo depois de 62 anos de espera, se não tiver condições para isso. Tá aqui um exemplo claro, um orgulho pro nosso estado, um orgulho pro nosso Brasil. E é só reafirmar as palavras da Letícia mesmo, porque é isso, né? Se você sabe aonde você quer chegar, você vai encontrar uma maneira de chegar ao seu objetivo da melhor forma possível. E é aquilo, se você pode sonhar, você pode tornar os seus sonhos realidade. Nossa, eu vou tatuar isso, gente. Se você pode sonhar, pode tornar os seus sonhos realidades. E é com essa frase incentivadora que a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que todo sábado às 14 horas eu vou estar aqui batendo ponto pra gente ter a nossa conversa terapia e agradar você e deixar o seu final de semana muito mais leve. Muito obrigada, gente, e até o próximo podcast. Um beijo, tchau!